Quando você olha para a paisagem dos Estados Unidos da América modernos, as verdadeiras marcas do Velho Oeste são poucas e distantes entre si. A Revolução Industrial realmente mudou a iconografia e as imagens das fronteiras americanas, infraestruturas e comunidades em geral. Dito isso, nem tudo que existiu durante as primeiras eras da história dos Estados Unidos foi simplesmente deixado na poeira de uma era mais moderna. As cidades fantasmas, especialmente aquelas de assentamentos ocidentais há muito esquecidos, são réplicas perfeitamente pitorescas dos espaços que ocupamos em toda a Grande Planície e além. As cidades fantasmas do Velho Oeste são as pegadas mais bem preservadas da fronteira que agora só conhecemos por livros didáticos e enciclopédias. Sua arquitetura em ruínas e atmosferas desgarradas simbolizam as atitudes improvisadas daquele tempo. Se uma coisa é certa, é que com cada cidade fantasma vem uma história incrivelmente rica, cheia de começos otimistas e finais assombrados, muito parecido com a própria história geral do Velho Oeste. Para ter uma imagem melhor dos tipos de cidades fantasmas ainda desabitadas nas planícies áridas e empoeiradas nascidas das fronteiras americanas de outrora, aqui está outra cidade fantasma fascinante com uma conexão profunda, porém assombrada, com o Velho Oeste. A primeira versão de St. Elmo, Colorado, surgiu em 1875, quando alguns prospectores de ouro estavam percorrendo a região em busca de possíveis reivindicações. Nos próximos anos, tanto ouro quanto prata foram encontrados ao longo da cordilheira Seawatch, a 10 mil pés acima do nível do mar e apenas a 1.000 pés abaixo da linha das árvores. Mineiros famintos e prospectores esperançosos inundaram a região 10 vezes mais, com reivindicações sendo feitas por toda parte. As minas de primeira linha eram chamadas de Mary Murphy, a Molly, a Pioneer e Therese C. Inicialmente, o acampamento de mineração que surgiu no atual condado de Chaffee foi denominado Forest City. Porém, pouco depois da adoção do apelido, os habitantes do acampamento julgaram o nome inadequado devido ao aumento de cidades florestais nos mapas dos territórios próximos. Griffith Evans, um dos fundadores da cidade, tinha uma solução para o problema do nome. Na época, ele estava no meio da leitura de um romance do século XIX, intitulado St. Elmo, e percebeu que seria um ótimo apelido para seu novo assentamento. O nome pegou e St. Elmo, Colorado, nunca olhou para trás. Quando a cidade estava em construção, uma temporada de inverno de neve já havia coberto as montanhas Seawatch. Dessa forma, as margens de St. Elmo foram cobertas com montes de neve de até 6 pés de altura ao redor do assentamento. Assim que a estrutura básica da cidade estava sólida, centenas de mineiros inundaram suas ruas e lojas. No entanto, esses não eram famílias de mineiros ou grupos de diversas partes migrando. Nos primeiros dias, St. Elmo era habitada por homens solteiros, buscando trabalho honesto durante o dia e diversão à noite. Conta-se que, no começo em St. Elmo, os vícios urbanos proliferaram. Mineiros solitários enchiam os salões, bordéis e casas de dança. Em 1880, a construção do túnel Alpine trouxe uma segunda onda de trabalhadores, tanto a longo quanto a curto prazo. O Alpine foi construído para uma ferrovia de bitola estreita de Denver a Gunnison, Colorado, e desempenhou um papel vital no início do desenvolvimento de acampamentos de mineração e cidades florestais, como St. Elmo. Em 1881, o túnel Alpine estava chegando à sua conclusão, e a própria ferrovia estabeleceu trilhos para dentro e por toda a região. A Denver, South Park e Pacific Railroad adquiriu St. Elmo e construiu uma estação no centro da cidade mineira. Da estação em St. Elmo, um serviço direto levava a Romley e Hancock, Colorado. St. Elmo era responsável pela produção de recursos que mantinha 2 pequenos assentamentos, hoje extintos.
Os colonos da área consideravam Saint Elmo o destino ideal para trabalhar na região de Sea-Watch, com o trem operando pontualmente. Com a chegada de 2.000 pessoas, a infraestrutura de Saint Elmo, um acampamento de mineração anteriormente em declínio, se expandiu. Com a abertura oficial do túnel Alpine, em 1882, Saint Elmo logo apresentou bordéis, bares, 5 hotéis e restaurantes, uma estação de telégrafo, uma escola, lojas, fundições, oficinas de ferreiro e um notável jornal chamado Saint Elmo Mountaineer. Outro prenúncio do sucesso inicial de Saint Elmo foi a produção da mencionada Mina Mary Murphy. A Mina Murphy foi encontrada a quase 600 metros acima dos novos trilhos de trem. Ela poderia transferir mais de 75 toneladas de ouro, prata, cobre e minério de ferro por dia. Até o encerramento da operação no final do século XX, estima-se que a mina Mary Murphy tenha sido responsável por vendas totais de ouro no valor de 60 milhões de dólares durante seus anos de atividade. Um ano antes do túnel Alpine trazer riqueza para os mineiros da Cordilheira Swatch, alguns dos cidadãos mais prósperos de Saint Elmo se mudariam para a antiga cidade florestal. Em 1881, um pecuarista de nome Anton Stark estava conduzindo um rebanho moderado para o local de construção da estação ferroviária no coração de Saint Elmo. Em poucos dias, Stark se encantou pelo charme da pitoresca cidade mineradora e convenceu o resto da família a se mudar com ele. Mudando da pecuária para o foco nas riquezas da região, Stark se tornou chefe de seção em uma das minas próximas. Anna Stark, esposa de Anton, encontrou sua vocação em uma loja geral local, onde gerenciava um inventário seletivo. Ela também operava o Home Comfort Hotel, precursor do Telegraph and Post Office de Saint Elmo. Quando não estavam trabalhando, Anton e Anna dedicavam-se a criar seus 3 filhos, Tony, Roy e Annabelle. Os 3 filhos foram essenciais para preservar o legado familiar, reconhecido pela grande variedade de produtos, hospedagem impecável e algumas das melhores refeições caseiras ao sul do Rio Colorado. No entanto, as ofertas de primeira linha em Saint Elmo vieram acompanhadas de uma série de outras histórias curiosas sobre a família Stark. Segundo a lenda, os 3 filhos viviam sob um regime rigoroso imposto por sua mãe, Anna. Disse que nenhum dos filhos tinha permissão para sair de casa, exceto para ir à igreja, porque a mãe sentia que a família era melhor do que a maioria dos cidadãos de Saint Elmo. Por um lado, a cautela no acampamento de mineração era justificada, já que a maioria da população eram ferroviários, mineiros rústicos e prostitutas que lotavam os bordéis e salões de dança. Por outro lado, as crianças eram sufocadas em um assentamento repleto de oportunidades de exploração e aventura. Eles não são as únicas crianças que chamam Saint Elmo de lar. No final das contas, a atitude arrogante da matriarca Stark contribuiu para um crescente sentimento de angústia, não apenas entre a própria família, mas entre o clã Stark e os visitantes e residentes de Saint Elmo igualmente. No entanto, o resto de Saint Elmo ignorou os enigmáticos Stark e viu a cidade florescer durante o resto da década. Os anos de 1880 viram um grande crescimento e, em 1890, Saint Elmo atingiu o auge como uma história de sucesso da fronteira. Isto é, até que não foi mais. Em 1890, um incêndio no setor comercial de Saint Elmo alastrou-se, consumindo todo o distrito. Uma população de bem mais de 2.000 rapidamente diminuiu para nada, já que os edifícios nunca foram reconstruídos. Além disso, após o incêndio de 1890, os mineiros começaram a buscar trabalho em outros locais, deixando a cidade em massa ao longo da década de 1890, devido à falta de reconstrução. Em 1895, a última impressão do Saint Elmo Mountaineer deixou a prensa e o jornal saiu de circulação. Por fim,
muitos mineiros deixaram a cidade e o emblemático túnel alpino, que impulsionou o auge de St. Elmo, foi fechado em 1910. Apenas a mina Mary Murphy permaneceu aberta, mas raramente os mineiros se mudavam para a Cordilheira Sawote, naquele ponto no tempo. Durante os 12 anos seguintes, retardatários suficientes permaneceram na cidade para manter o hotel aberto e a estação de trem em funcionamento. Não foi até 1922 que a ferrovia fechou de vez. E no último vagão de passageiros saindo da cidade, cada um dos moradores restantes possuía um bilhete, observando seu pequeno paraíso no Colorado diminuir pela janela. O êxodo de St. Elmo foi concluído. Quase. 5 pessoas notáveis permaneceram no acampamento de mineração convertido em destino turístico, após os outros optarem por não ficar. A família Stark manteve-se leal à cidade natal de Anton, St. Elmo, recusando-se a desistir dela tão facilmente quanto os demais. No entanto, a tragédia da família Stark estava apenas começando, pois seu líder, Anton, faleceu. Na mesma época, seus filhos, Roy e Tony Stark, tentavam salvar as minas que ainda tinham grande potencial. Eles aguardavam que os desenvolvedores inundassem novamente a região com a notícia da retomada dos esforços de mineração. Porém, tais petições foram infrutíferas. A mina Mary Murphy encerrou as operações em 1925, forçando os Starks a recorrerem ao turismo. Manteve-se como a única opção para sustentar a família, além de todos os outros empreendimentos de St. Amal que eles gerenciavam. As poucas cabanas que eles reformaram viraram aluguéis de férias, acomodações atraentes para turistas. Novamente, porém, o esquema não foi suficiente para a recém-viúva Anna Stark alimentar sua família. Assim, ela enviou Annabelle para Salida, Colorado, um pequeno local a 20 milhas ao sul de St. Elmo, onde ela foi contratada para trabalhar no escritório de telégrafo. Annabelle estava emocionada, finalmente livre das restrições impostas por sua mãe durante anos. Isso custou à garota qualquer noção de habilidades sociais, e essas deficiências mostraram quando ela tentou, sem sucesso, construir uma vida em Salida. A história conta que Annabelle não se adaptou bem a um estilo de vida independente, longe do que era essencialmente prisão domiciliar. Ela conheceu um jovem chamado Ward e pensou que era amor à primeira vista. No entanto, o romance deles não durou muito tempo. Após a família Stark receber um telegrama de Annabelle e Ward informando sobre o casamento e a mudança para Trinidad, Annabelle retornou inexplicavelmente para St. Elmo. O casamento terminou em divórcio tão rápido quanto começou. O motivo nunca foi registrado, mas rumores sugerem que desmoronou devido à deterioração da saúde mental e emocional de Annabelle. Apesar do amor azedado, St. Elmo permaneceu desgastado. Em 1926, os trilhos de trem abandonados foram destruídos e removidos para abrir uma estrada de Nathrop, Colorado, até St. Elmo. A família Stark não conseguia se desfazer de sua propriedade e comprava os terrenos ao redor sempre que oferecidos em leilões de impostos. Eles estavam determinados a continuar com a indústria turística falida que tentaram estabelecer anos antes. Segundo os moradores locais, as 3 crianças se tornaram adultos excêntricos, sem socialização e com comportamentos bizarros. Eles ainda eram bons no que faziam, oferecendo cabanas limpas e diversas opções na loja para os visitantes, mas estes não estavam sem preocupações quanto aos anfitriões estranhos e distantes. 4 anos depois, em 1930, a população era de meros 7 habitantes. 4 anos depois, e caiu para 5, após as mortes de Roy Stark e sua mãe idosa Anna. Disse que Anna manteve seu controle sobre St. Elmo até o dia em que morreu. Logo, Tony e Annabelle Stark foram os únicos habitantes remanescentes da cidade de Swat Range. Não só isso,
Mas com a perda de sua matriarca e do irmão mais velho, os irmãos deixaram St. Elmo cair em ruínas à medida que sua saúde física e psicológica declinava ainda mais. Os viajantes para St. Elmo frequentemente comentavam sobre a natureza dilapidada da agora cidade fantasma, notando sua falta de eletricidade, encanamento ou saneamento, deixando-a mofada, com bolor e, em geral, uma bagunça desagradável. Nem Tony nem Annabelle se preocuparam com sua aparência pessoal. Eles não tomavam banho regularmente, nem trocavam ou lavavam suas roupas. O outrora decadente Hotel Home Comfort ficou cheio de lixo, e a loja adjacente estava impregnada de odores doentios de comida estragada e tabaco estragado. Na década de 1940, a notícia se espalhou como fogo sobre a desordem de St. Elmo e sua mancha no campo do Colorado. Tony e Annabelle tentaram acalmar os rumores, lutando contra populações que insistiam que eles operavam a cidade enquanto caminhavam na própria sujeira. Agora, nem todos que visitaram St. Elmo tinham coisas ruins a dizer. Annabelle era considerada por alguns uma cuidadora compassiva e atenciosa, que gostava de passar tempo longe das cidades. Ainda assim, o boato persistiu. Annabelle ganhou o apelido de Anne Suja por sua aparência constantemente desleixada, e aqueles que a olhavam de perto não ficavam por muito tempo. A lenda conta que Annabelle Stark vagava pelas ruas de St. Elmo em seus últimos anos, portando apenas um rifle. Dizia-se que era para sua própria proteção, o que levanta a questão: de quê? Não havia nada em um raio considerável da cidade que representasse uma ameaça. A era das gangues de foras da lei, assassinos que aterrorizavam pequenos postos, chegava ao fim, assim como as ameaças de ladrões e ladrões de gado procurando causar problemas na fronteira. Se houvesse algo, Annabelle e seu irmão Tony eram considerados as reais ameaças para os viajantes exaustos que paravam relutantes em St. Elmo. O rifle nas mãos de um indivíduo claramente perturbado não agradava aos turistas que apenas procuravam um lugar tranquilo para descansar, e o turismo diminuiu até a inexistência. Em 30 de setembro de 1952, a música morreu em St. Elmo, quando o correio fechou e a cidade se tornou oficialmente uma cidade fantasma. Tony e Annabelle foram forçados a se internar em uma instituição mental devido ao seu comportamento alarmante. A estadia durou apenas algumas semanas, quando um amigo da família conseguiu influenciar a polícia local a autorizar sua liberação antecipada. O cuidador das crianças, Living Star, prometeu às autoridades que elas não eram um perigo para ninguém, incluindo a si mesmas, e mereciam liberdade. Seu pedido foi concedido e acabou sendo inconsequente. Tony faleceu logo após sair do asilo, e Annabelle foi internada em um asilo até 1958. Ela também faleceu logo depois, em 1960. A propriedade deles em St. Elmo foi deixada para o zelador anônimo que lutou pela libertação deles. Embora o último membro da família Stark inicial tenha falecido, a cidade de St. Elmo sobreviveu nas mãos de seus descendentes e do amigo da família citado. Era o desejo deles ao morrer que o legado continuasse. E assim continuou. Mais notavelmente, o fantasma de Annabelle permaneceu em St. Elmo para vigiar suas mercadorias, na loja geral e além. O primeiro relato de atividade paranormal veio pouco tempo depois da morte de Annabelle, quando os netos do zelador Stark estavam brincando no Hotel Home Comfort e testemunharam todas as portas abertas do prédio se fecharem bruscamente. Não só isso, mas as crianças passaram a reclamar de um súbito frio no ar. A temperatura caiu de algo agradável para algo gélido. Foi assustador o bastante para desencorajar as crianças de entrar no hotel de novo. Anos depois, outros eventos estranhos ocorreram nas paredes do velho hotel. Quando outra neta Stark atingiu a idade, ela assumiu um projeto de restauração no antigo Hotel Home Comfort.
Ela recrutou algumas amigas, e o grupo começou a esfregar pisos e paredes, cuidando dos reparos e limpando profundamente todos os quartos. Tudo culminou quando, após terminar o trabalho do dia, a neta e a companhia arrumaram suas ferramentas e materiais de limpeza ordenadamente. Era normal após cada turno, mas desta vez, as meninas voltaram no dia seguinte, apenas para achar seus pertences espalhados na sala. Surpresas, mas não totalmente abaladas, as meninas seguiram com o trabalho manual por mais alguns dias. Como as ferramentas continuavam caindo no chão, os funcionários trouxeram um cadeado para prender o armário onde os suprimentos ficavam. Claro, isso fez pouco para deter qualquer espírito ou poltergeist que estava causando tal caos. As meninas voltaram mais uma vez para encontrar suas ferramentas jogadas pelo hotel e fora do armazenamento trancado. Elas nunca identificaram exatamente quem ou o que pregava peças nelas, mas tinham um bom palpite. Anos depois, um esquiador solitário avistou o sobrenatural ao vagar por Saint Elmo e explorar suas lojas fantasmagóricas. O dono da loja geral tirou férias naquela semana, mas a cidade não ficou vazia. O esquiador relatou ter visto uma mulher incrivelmente bela, parada em frente a uma janela no segundo andar do hotel, vestindo um longo vestido branco. Os olhos dela, aparentemente, estavam fixos em algo mais atrás do esquiador, que se virou para ver uma equipe de moto de neve deslizando pela rua nevada. O esquiador informou aos Slatters que era ilegal andar de moto de neve em Saint Elmo, devido ao seu status histórico. O grupo acatou o aviso e partiu, mas antes que o esquiador também saísse, ele voltou-se para o hotel e encontrou a mulher de branco acenando com aprovação. Ela então girou e desapareceu na escuridão. A lenda diz que isso era um acontecimento um tanto comum em Saint Elmo. Dizia-se que o fantasma de Annabelle Stark permanecia na cidade para assustar invasores e mal-intencionados. Em 2002, grande parte do turismo ainda presente em San Elmo foi eliminado devido a um incêndio que devastou a cidade e destruiu alguns edifícios proeminentes, como a cadeia, a prefeitura e parte da propriedade da família Stark. Alguns meses depois do ocorrido, as estruturas sobreviventes foram doadas ao Museu de Patrimônio de Buena Vista, que queria preservar o máximo possível da histórica Saint Elmo. Até hoje, a maioria desses edifícios permanece na cidade. Embora sejam de propriedade privada, a loja geral ainda em pé vende mercadorias para turistas e pode ser visitada a qualquer momento entre maio e outubro. Viajantes interessados podem caminhar até a escola, as cabanas residenciais e a igreja se desejarem. Contudo, é necessário alertá-los que provavelmente não estão sós. Não por causa de novos vizinhos ou uma população renovada, mas sim pelos espíritos persistentes das crianças Stark. Eles foram os primeiros jovens a chamar a cidade mineradora de Swat de lar, e os últimos a partir. Embora, dependendo de com quem você fala, um adeus real nunca aconteceu. Em vez disso, eles ainda estão presos dentro das paredes que cercam Saint Elmo, vigiando o único lugar de onde nunca puderam sair. Agora fragmentos da fronteira despedaçada, deixados para assombrar para sempre a linha de madeira do Colorado.